Mas é uma alegria estar com vocês essa manhã, é uma alegria poder compartilhar da palavra de Deus com vocês nessa manhã. E eu gostaria de pedir então, que os irmãos me acompanhassem na leitura de Colossenses. Nós leremos Colossenses 1, versículos de número 20 e 21. Então, Colossenses capítulo 1, carta de Paulo aos nossos irmãos colossenses, no capítulo 1, versículos de número 20 e 21, na nova versão transformadora que eu tenho em mãos aqui, o texto diz o seguinte: e por meio dele, por meio de quem? Por meio de Jesus, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Eu gostaria que você me acompanhasse num momento de oração. Então, se você puder reclinar a sua cabeça e orar junto comigo. Dizemos: Pai, nos abençoa nessa manhã, nos dá entendimento, e que esse entendimento se transforme em sabedoria vinda do alto, que não seja mera intelectualidade, que não seja só inteligência, que não seja para que a gente fale mais bonito ou impressione pessoas, mas que seja, Pai, sabedoria que invade a Tua criação. E essa sabedoria que invade a Tua criação, faça dos nossos maus pensamentos, das nossas más ações, pensamentos sublimes e ações que abençoam a nossa cidade, as nossas famílias, as nossas igrejas, o Movimento Basileia, a comunidade da Vila. O nosso desejo é que a Tua palavra irrigue essa sabedoria no nosso coração essa manhã, para que isso transborde e contagie a nossa segunda, a nossa terça, a nossa quarta-feira, até que o Senhor volte, aleluia. Isso pedimos em nome de Jesus, amém? Muito bem, gente, olha só. Eu vou pedir a permissão de ler com vocês novamente algumas das coisas que a gente acabou de perceber nesse texto aqui. E olha só o que o texto diz: e por meio dele reconciliou consigo todas as coisas. Por meio de Jesus, Deus reconcilia consigo todas as coisas. Como o apóstolo Paulo está escrevendo para os irmãos colossenses aqui, pela primeira vez, não é uma igreja que ele plantou, não é uma igreja que Paulo firmou. São irmãos que alguns deles Paulo conhece, outros irmãos Paulo desconhece. Então ele faz questão de repetir com outras palavras, e ele diz assim: por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Ele está dizendo a mesma coisa aqui. Ele está simplesmente repetindo. Por meio de Jesus, o Pai reconcilia consigo todas as coisas. Insisto, repito, por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra. Por algum motivo que a gente vai descobrir essa manhã, todas as coisas, tanto no céu como na terra, precisavam de reconciliação, precisavam de pazes com Deus. E então Paulo continua, e ele diz assim: e isso inclui vocês. Perceba, o Evangelho, o sangue de Jesus derramado na cruz, ele é sim, para minha reconciliação, para a sua reconciliação, mas não apenas. A salvação
individual de cada um de nós, ela é importantíssima, mas ela é só um pedaço do plano. Ela inclui vocês, ela inclui a mim, mas ela é uma reconciliação de todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Vocês que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados, por seus maus pensamentos e ações. Perceba o seguinte, minha irmã, perceba o seguinte, meu irmão. A nossa inimizade com Deus não é interna, isolada, abstrata, fantasmagórica, ou, já que as crianças estão conosco nessa manhã, a nossa separação de Deus, a nossa inimizade com Deus, não é apenas um coração que ficou sujo aqui dentro. São maus pensamentos, são más ações concretas, na realidade, é maldade pura, que estraga o mundo que Deus criou e coloca todas as coisas no céu e na terra em inimizade com Deus, carecendo de reconciliação. Vou explicar isso melhor. Vou trazer isso para o chão da realidade paulistana. Vindo para cá, nessa manhã, muito provavelmente, você veio com a janela do seu carro, se você veio de carro, fechada. Ou pelo menos em alguns semáforos você achou melhor deixá-la fechada. Isso é reflexo da maldade que nos circunda na cidade de São Paulo, que faz com que a ideia de pecado seja muito concreta, vívida no dia a dia. Não é algo abstrato, fantasmagórico, ou uma sujeirinha interna do coração. São maus pensamentos que levam a más ações e fazem com que a gente experimente um mundo criado pelo próprio Deus e, portanto, um mundo bom. A gente experimente esse mundo com problemas, precisando fechar a janela. O ano passado nós tivemos, ao longo do ano, 9 ondas de calor. Foi quente o ano passado. O ano passado foi um ano extremamente quente. Bom, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou, na minha primeira formação, jornalista e depois teólogo. Não sou muito bom de conta. Mas 9 ondas de calor em 12 meses dá 0,75 ondas de calor por mês. É isso que dá. Não dá uma onda de calor por mês. Não chega a dar uma onda de calor por mês. Não chegamos ao fim de fevereiro. E em 2025 nós já estamos na terceira onda de calor. E isso significa que trabalhadores que estão expostos ao sol na rua, alguns vêm a óbito, alguns morrem. Gente que está recapeando asfalto. Gente que está enterrando fio. Gente que está trabalhando na jardinagem, na zeladoria da cidade. 3 ondas de calor em menos de 2 meses. Sem El Niño. O mundo está esquentando. E por muito tempo a gente falou que isso não era verdade. Por muito tempo a gente imaginou que isso era discurso ideológico. Independentemente da ideologia e da política, o mundo está esquentando. Pergunte aos nossos irmãos no Rio Grande do Sul, que viveram as inundações que viveram. Ou perguntem aos crentes em Jesus que moram na Califórnia e viram incêndios e mais incêndios acontecendo esse ano mesmo.
a nossa crueldade, a nossa maldade, a nossa ganância, o nosso desejo de ter mais, faz com que a própria criação esteja em estado de inimizade com Deus. Faz com que ela necessite de reconciliação. A minha salvação individual, a sua salvação individual são importantes, mas elas fazem parte de algo muito maior, de um Deus que, observando os efeitos da crueldade humana, escolheu não ficar de braços cruzados. O nome disso, o nome de um Deus que diante da crueldade humana não escolhe ficar de braços cruzados é boa notícia. Temos uma boa notícia. O mundo parece estar perdido. O mundo parece não ter solução. Deus entrou na história e enviou o seu Filho para consertar esse mundo, para fazer dele um novo céu, uma nova terra. Futuramente, uma nova Jerusalém, que diz o apóstolo João: eis que vi a nova Jerusalém descendo da parte de Deus, fazendo nesse lugar aqui um novo céu e uma nova terra, um reino no qual Deus é verdadeiramente o rei. E aí eu vou contar um segredinho para vocês. Reino, em grego, é basileia. Deus abençoe vocês pelo nome da comunidade de vocês, que reflete uma verdade teológica profunda e desejável. O que a gente quer é um reino de um Deus que intervém na maldade humana e transforma realidades. Aleluia. Agora, se estamos falando de um Deus que restaura todas as coisas no céu e na terra, reconcilia consigo todas as coisas no céu e na terra, eu acredito que convém contar a história vezes e repetidas vezes do porquê e como essa terra precisa ser reconciliada. E é isso que nós vamos fazer nessa manhã, para que essa história traga sabedoria para o meu coração, para o seu coração, e os nossos pensamentos não sejam mais malignos, sejam bons pensamentos, que se transformam em boas ações, e assim refletem o caráter de um Deus, que quer que este mundo corrompido seja novamente um mundo bom, que seja um mundo transformado. Que isso seja boa notícia. E então, nós vamos contar essa história. Se o Evangelho é uma boa notícia, eu como jornalista tenho que dizer, notícia é uma história. E quando nós vamos falar do Evangelho, a gente precisa contar uma história, a história do próprio Deus, dizendo, existe algo bom. Essa história está contida de cabo a rabo, nesse livro extraordinário. De Gênesis a Apocalipse, o que a gente enxerga é o desenvolvimento. Vamos lá. E viu o pregador que o som era bom. Esse desenrolar dessa história se inicia precisamente com esse refrão. E viu Deus que era bom. Se você, no início do ano, começou a leitura da Bíblia, para ler a Bíblia inteira pela primeira vez, quem sabe, e chegou em fevereiro desanimado, eu quero te dizer, continue, prossiga, mas eu tenho certeza que pelo menos por esse refrão você passou. E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Ele vai criando o universo, ele vai criando o mundo, e ele vai vendo que é bom o que ele faz. E para cada coisa que ele cria, ele olha e diz, é bom. E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Quando está tudo pronto, diz o texto, e viu Deus que era
muito bom. Tudo aquilo quanto ele havia feito. E parte disso você ainda é capaz de experimentar. A Lara, minha filha, hoje, tem 3 anos e meio. Quando ela tinha mais ou menos uns 6 meses de idade, ela descobriu um pedaço de bondade de Deus, de um mundo que Ele criou bom e que deixa pessoas boquiabertas dos 6 meses de idade aos 70, 80, enquanto a visão ainda for capaz de ver. A Lara, com 6 meses de idade, descobriu uma coisa chamada lua cheia. Olhando pela janela, ela viu a lua e pela primeira vez ela percebeu o que era aquilo. E no meu colo ela olhava para o meu rosto, olhava para a janela, para o lado de fora, apontava para aquele astro redondo, meio amarelado, enorme no céu, olhava para o meu rosto de novo, apontava e fazia assim para mim. Uau! O que é isso daí? E certamente você tem na sua própria memória os momentos de repente estar um pouco mais distante de uma cidade como é a cidade de São Paulo e sentir algo de maravilhamento, e sentir algo de que esse mundo é bom, ou quando você sentiu o cheiro de terra molhada, ou pensando na vida, você ouviu um barulhinho assim, Bem-TV, e aliás, que brilhante essa pessoa que deu o nome de Bem-TV para o pássaro. Ou talvez você seja daqueles que deitado na grama, olhando para o céu, vê um conjunto de nuvens bem brancas e o que você vê não são nuvens. Olha só aquela ali, parece um canguru. E viu Deus que era bom. A palavra bom, ali naquele texto, em hebraico, você não precisa decorar, mas ela é fácil, é tov. E no hebraico, tov pode ser bom, ou pode ser também, é usado também para dizer bem. Fazer o bem, tov. Fazer muito bem, tov meod. Muito bom. E viu Deus que era muito bom tudo aquilo quanto Ele havia feito. Tov meod. Muito bom. E então, no meio de tudo isso, Ele cria a humanidade e Ele vê que é tov meod. E dá à humanidade capacidade de raciocinar, capacidade de escolher, capacidade de decidir, coisa que nenhum outro ser criado tinha. E diz à humanidade: olha, desfrutem de tudo aquilo que é bom que eu criei. Só não comam do fruto da árvore do conhecimento, daquilo que é bom e daquilo que é mal. Perceba o seguinte, e assim a criação precisará inteira de reconciliação. Quando o ser humano opta por comer do conhecimento daquilo que é tov, daquilo que é bom e daquilo que é mal, se tudo que Deus havia criado era bom, era muito bom, para poder conhecer aquilo que é mal, o ser humano precisa introduzir a crueldade, a maldade no mundo. Não é uma regra criada lá no céu, nas nuvens, por parte de um Deus arbitrário, que cria normas mesquinhas, sem conexão com a realidade, olhando minuciosamente cada detalhezinho da sua vida, para saber no final do ano se você foi um bom menino,
Quem quer saber no final do ano se você foi um bom menino é o Papai Noel e não o do céu. Não se tratam de regras abstratas, escolhidas por um Deus mesquinho. O que está posto para a humanidade é a seguinte decisão: tudo que é bom vocês já conhecem. Não queiram conhecer aquilo que é mal. Para conhecer aquilo que é mal, você precisará introduzir neste mundo bom a crueldade e a maldade. E, portanto, comer do fruto do conhecimento do bem e do mal significa pegar uma criação feita originalmente boa e corrompê-la com o pecado, com a crueldade, com a maldade. E não por acaso, o pecado, ele instala essa crueldade logo de cara. A gente percebe essa crueldade, essa maldade logo de cara. Eles comem do fruto. A humanidade come do fruto. E não vai correndo a Deus pedir perdão. É Deus quem se projeta em direção a esses seres humanos. E quando Deus vai conversar com Adão, com Eva, ele faz a seguinte pergunta: Adão, você comeu da fruta que eu disse para não comer? E a resposta dele carrega a corrupção desse mundo criado originalmente bom, que agora precisa de reconciliação. A resposta de Adão é a seguinte: foi a mulher que você me deu. A culpa não é minha, a culpa é sua e é que me deu ela. Em outras palavras, a culpa é sua porque a tua criação é insuficiente para mim. Quer entender o que é pecado na vida real? Todo pecado na vida real começa com essa frase: aquilo que você me deu não presta, por isso eu pequei. O marido que comete adultério diz a Deus: a esposa que você me deu não me era suficiente. O funcionário que comete um desfalque na empresa, que surrupia alguma coisa da empresa, ou o empresário que sonega parte dos impostos, está dizendo para Deus: o sustento que você me deu não me era suficiente. A pessoa que pratica mentira porque precisa contar vantagem para os outros, ou para se proteger, estourou um determinado prazo, ele tem que entregar, e ele diz para o cliente assim: calma que está quase pronto, ele não está na metade ainda. Está dizendo para Deus: a realidade e a verdade que você me deu não são suficientes. Todo pecado começa nessa lógica da frase de Adão, que transforma a criação de Deus, que é boa, em algo corrompido e insuficiente. Em outras palavras, o nosso pecado amaldiçoa o mundo que Deus criou. E, portanto, a história que este livro vai contar é a história de como Deus conserta aquilo que a humanidade corrompeu. E por isso a gente chega aqui em Colossenses, e Paulo está dizendo para os irmãos em Colosso assim: por meio do sangue do Filho na cruz, Deus fez as pazes de todas as coisas consigo. É o plano de colocar Jesus na história, que é o plano da reconciliação. Mas eu preciso contar o desenrolar dessa história para você entender por que precisa de Jesus. E por que Jesus é essa boa notícia de reconciliação. Ora, esse casal, imagina o seguinte: esse casal saindo do jardim, Adão e Eva. Se você não conhece de ler o texto bíblico, você conhece da cultura, já te contaram essa história. E imagina, você que é casado, você que tem namorada, ou você que tem namorado, ou você que já observou seus pais,
e casais por aí. Imagina a dona Eva escutando esse diálogo. Sou eu então? Mas tu estava falando que era bom? Você estava falando que o fruto era uma maravilha? Quer dizer, a culpa é minha? Cara, a hora que eles saem do jardim, a relação entre eles é uma relação fragmentada. É uma relação precisando de cura. É uma relação que precisa de restauração. Então, quando eles saem do jardim, Deus dá um juízo. Vocês não vão poder voltar para cá. Expulsa-os do jardim. E na sequência, cria roupas para eles e diz: vocês serão férteis. E esse casal sai junto e com uma promessa de restaurados terem filhos. E então você tem um juízo e um sinal de graça. Pouco tempo depois, nós temos uma nova história, que você também conhece, Caim e Abel. E Caim mata Abel no primeiro homicídio registrado da história. E de novo, Deus vai até a humanidade e pergunta para Caim: Caim, onde está teu irmão? A resposta de Caim é muito parecida com a resposta de seu pai. Eu lá sou babá do meu irmão para saber onde é que ele está. Esse irmão aí que você me deu. Perceba que até o assassinato, aliás, principalmente ele, é amaldiçoar a criação. Esse ser vivo que você criou não é bom. E eu vou terminá-lo aqui e agora. E então, novamente, Deus expulsa Caim de onde ele está, mas diz: Caim, eu vou colocar uma marca em você para que ninguém se vingue de você. Faça com você aquilo que você fez com seu irmão. Um sinal de juízo e um sinal de graça. Mas a crueldade de Caim se multiplica nos seus próprios descendentes, em outros seres humanos. Lameque se torna vingativo e acha até que Caim era um tanto ingênuo e bobo. Eu sim serei o cruel de verdade, diz Lameque. E vou deixar bem claro que não serei vingado, porque não sofrerei vingança, porque quem se aproximar de mim, eu vou assassinar. Essa crueldade, ela cresce, ela se transforma em abuso. Essa crueldade cresce, ela se transforma em maldade multiplicada contra seres humanos mais frágeis. O clamor desses seres humanos, sendo humilhados, sendo mortos, sendo abusados, sobe até os céus. E então Deus vai à humanidade novamente com um sinal de juízo, o dilúvio, e um sinal de graça. Noé, olha nos céus. Esse arco-íris que você está vendo é a prova de que eu não mais destruirei o mundo inundando. E a história começa novamente, não sem antes os seres humanos, mais uma vez, darem testemunho da sua crueldade e resolverem construir uma grande torre que chegasse aos céus e os fizesse famosos como Deus. E alguém há de perguntar: onde está a crueldade em querer ser famoso? Olha, se é ser famoso porque você monopolizou a espiritualidade de um local, porque só podem chegar até Deus por meio de você, isso é um tanto cruel. Mais do que isso, se você obrigou mão de obra escrava a trabalhar, suar e morrer para construir esse seu projeto, para que você fosse famoso e eles fossem escravos, aí você tem uma baita crueldade. Você vai dizer para mim: Vitor, olha só,
Eu li Gênesis 11, não diz nada sobre escravo lá. É porque você não foi a vida inteira escravo construindo torre, fazendo tijolo. Mas quem está recebendo o texto de Gênesis 11 foi. É a turma de Moisés, que estava lá escravizada no Egito. Esses caras faziam tijolo para construir torre, que no Antigo Oriente Próximo não era torre igual ao prédio do Santander, no centro de São Paulo, mas torre na Antiguidade tem outro formato, você conhece bem. Pirâmide. Era assim que se construía torre na Antiguidade. Pirâmide no Egito, na Mesopotâmia tinha outro nome, era zigurate. Uma construção muito parecida. E era uma torre com sentido religioso para monopolizar o acesso aos deuses, às divindades. E que os israelitas, no Egito, construíram com o quê? Tijolos. Sim, grande novidade para você. As pirâmides do Egito não foram construídas por extraterrestres. Foram construídas por mão de obra escrava. E quando o texto de Babel diz assim, então eles encontraram uma nova tecnologia de construção, os tijolos, o leitor que estava a vida inteira escravizado fazendo tijolo, ele sabe muito bem o que está acontecendo ali. Eis a crueldade humana. Os braços e a força que você me deu, Deus, não são suficientes. Eu vou escravizar os outros para fazerem o meu trabalho. E você vai percebendo que as relações familiares precisam de restauração. A natureza precisa de restauração. As amizades precisam de restauração. As relações sociais, muito violentas muitas vezes, precisam de restauração. A economia precisa de restauração. Então, o sangue de Jesus derramado na cruz precisa restaurar todas as coisas. Agora, perceba o seguinte, Adão e Eva, sinal de juízo, sinal de graça. Caim e Abel, sinal de juízo, sinal de graça. Noé, dilúvio, sinal de juízo, sinal de graça. Babel, o que vocês querem é ser famosos, certo? Como que alguém fica famoso? Marketing, comunicação. O que Deus faz? Beleza. Confunde as línguas aí do pessoal. Quero ver vocês ficarem famosos agora. Até ficam famosos pela confusão. Sinal de juízo. E assim como Adão e Eva foram expulsos do jardim, Caim foi expulso da lavoura dele, Noé foi expulso da terra que anteriormente ele conheceu, aqueles de Babel são expulsos da terra e se espalham por causa das múltiplas línguas, formando muitas famílias e muitas nações. E o juízo está claro. A pergunta é, Deus, cadê o sinal de graça? E para isso você precisa chegar no capítulo 12. O sinal de graça é uma nova expulsão. Mas é uma expulsão diferente. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Onde era a terra, a parentela de Abraão? Ur dos Caldeus, Babel. Sai da tua terra, da sua parentela, vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Ali eu farei de você uma grande nação, e em ti serão abençoadas todas essas famílias que se espalharam pela terra. Eis o sinal de graça. Então Deus, que não fica de braços cruzados diante da crueldade humana, diz, eu tenho um plano para restaurar todas as famílias, para restaurar todas as coisas. Virá por meio da família desse homem chamado Abraão. O problema é que você lê a história, e a história de Abraão é uma história de uma família fragmentada, de uma família que o tempo todo diz, Deus não era o suficiente, Sara não é suficiente, precisa de Agar. A bênção para 2 filhos não é suficiente. Precisa ter um favorito.
E você tem Esaú e Jacó, os filhos de Isaac. Isso porque Isaac, além de tudo, repete o pecado de seu pai. O que Abraão faz com Sara, de dizer que Sara não é sua esposa, Isaac faz o mesmo com Rebeca. E Jacó, por sua vez, diz: ser herdeiro de meu pai não é suficiente, eu quero a primogenitura. Jacó diz: quero a primogenitura, mas isso também não é suficiente, quero roubar a bênção do meu irmão. E os filhos de Jacó dizem: ser filho de Jacó não é suficiente, eu preciso matar o meu irmão e jogá-lo num poço, vendê-lo como escravo. E é isso que eles fazem com José. E você e eu, conforme lemos a Escritura, perguntamos: Deus, espera aí, você ia consertar o mundo, mas essa família precisa de conserto. Que família é essa? Até que aparece esse José vendido como escravo para o Egito. E ali no Egito, ele interpreta os sonhos de Faraó como escravo. Interpretando os sonhos de Faraó como escravo, Faraó coloca José como seu governador. E José efetivamente abençoa todas as famílias daquela terra, porque vem o período de fome, e José, sendo um excelente administrador, consegue salvar a vida de gente de muitas etnias, de muitas famílias, que não vão mais passar fome, sobrevivem no período de seca ali no Egito. E você diz: ahá, chegou o cumprimento da graça prometida a Abraão, de abençoar todas as famílias da terra. Só que não. Porque quando José executa esse plano, sim, por um lado é um plano extraordinário e muito bom. Por outro lado, é o plano que enriquece Faraó, que faz Faraó dono de muitas terras, que faz Faraó dono de muitos escravos que venderam o próprio trabalho para poderem ter aquele alimento, e que faz dos sacerdotes dos outros deuses egípcios de Faraó o povo mais poderoso da terra. Anos depois, esse povo egípcio escravizaria os descendentes de José, dos seus irmãos. E você fala: Deus, não era José. Tá bom, o pessoal está escravo no Egito, vamos libertar. Então, Deus levanta Moisés e dá para ele uma instrução, uma lei, a Torá. E levantando Moisés, ele diz: olha, se vocês cumprirem a lei, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Entre vocês, vão dizer os outros povos, e isso está em Deuteronômio capítulo 4. Que povo tem leis tão sábias e um Deus tão próximo? Vocês vão cuidar do órfão, da viúva, e dos outros povos, do estrangeiro. E as famílias da terra então serão abençoadas. Mas a gente lê Moisés e ele não entra na terra prometida. A gente lê a relação desse povo com os outros povos, eles não cuidam do estrangeiro. E a gente olha para a história desse povo, e esse povo não cumpre a lei. E então, não cumprindo a lei, você fala: Deus, por que você escolheu esse povo aí? Porque, de novo, a coisa não está sendo cumprida. Então esse povo diz: eu sei qual é o problema, Deus. Eu sei qual que é o problema. Não é que o que você criou não é suficiente. É que você não é suficiente.
dá para a gente um rei. E eles têm um rei. Um rei violento, um rei cruel, um rei desequilibrado, um rei intempestivo, à semelhança dos reis dos outros povos. Esse rei passa. Então Deus escolhe um outro rei, de acordo com a vontade dele, segundo o coração dele. Esse, baixinho, mirrado, músico, pastor de ovelhas. E por um tempo esse rei promove justiça, esse rei implementa a instrução de Deus, a instrução da Torá, por pouco tempo, porque esse rei cresce, ele se torna forte, ele se torna poderoso, tão poderoso que num determinado dia, quando o seu exército vai para mais uma vitória militar, ele diz: hoje eu não vou junto não, hoje eu vou ficar em casa. E o povo vai para a batalha. E ele então resolve tirar um cochilo, uma soneca, pós-almoço. O povo está lá na guerra. Ele está tirando uma soneca, pós-almoço, um cochilo. Quando ele acorda, como um bom urso faminto que acabou de hibernar, ele observa uma mulher tomando um banho ritual, se purificando. E para um leitor mais atento, talvez a pergunta fosse: essa mulher é esposa de estrangeiro. É esposa de Urias, um hitita. Por que que essa mulher é fiel à lei de Israel? Mas para Davi não. Para Davi aquilo é um pedaço de carne. Davi naquele momento é um urso faminto que acabou de acordar da sua hibernação. E o texto diz então que o que Davi faz é exatamente aquilo que Adão e Eva fazem com o fruto. Os mesmos verbos. Davi olha, deseja e toma para si. Não existe romance na cena. Um grupo de soldados vai buscar a mulher. Leva a mulher até o quarto do homem mais poderoso daquela terra. O ato termina. E então aquela mulher é retirada pelos soldados e colocada de volta em sua casa. O poder que tu me deste não é suficiente. Eu preciso de mais. O estrangeiro que devia ser bem cuidado, a mulher dele era bonita demais, Deus. Mata o cara. Pô, Deus, nem Davi. E então, os reis que sucedem Davi são muito piores do que ele. Salomão até pede sabedoria, mas é um sanguinário. Um rei avesso à própria Torá. A instrução era que os reis não possuíssem muitos cavalos, muitas carruagens, e é assim que Salomão é apresentado como rei logo de cara. O templo que Davi almejava construir, Salomão constrói. O palácio que Salomão constrói para si tem o dobro do tamanho do templo. E esse estilo de governança de Salomão escraviza as tribos do norte, assim como o faraó escravizou os israelitas no Egito. Pô, Deus, nem o homem mais sábio da terra. E o reino termina em crise, prestes a ser dividido. E efetivamente se divide. Logo nos primeiros anos de governo do filho de Salomão, Roboão. E então nós já não temos mais um reino, a gente tem reino de Israel, reino de Judá, Israel ao norte, Judá ao sul. E os reis então que sucedem Salomão,
Roboão, Jeroboão são muito piores do que Salomão, do que Davi e do que Saul. Fome, guerras desnecessárias, idolatria. E você olha assim, Deus, esse povo vai abençoar todas as famílias da terra? Não dá para ser, não pode ser. Então Deus faz o seguinte, eu vou levantar profetas para alertar esses reis. Esses profetas vão ler a instrução, vão ler a lei, vão ler a Torá, e vão alertar esses reis para voltarem para os bons caminhos. Então a gente lê uma passagem desses profetas, dos melhores profetas. Entre eles, tem dois que são extraordinários: Elias e Eliseu. Entre os profetas, você tem os profetas de classe A, homens de Deus extraordinários, Elias e Eliseu. Até que você olha num determinado episódio, e entre os discípulos de Eliseu, um dos discípulos morre, deixando seus filhos e deixando uma viúva. Até um determinado momento que essa viúva vai a Eliseu reclamar e dizer: Eliseu, eu estou endividada, os credores vão buscar meus filhos, as minhas crianças vão se tornar escravos. Essa mulher já está endividada, seus filhos estão prestes a se tornar escravos. Uma viúva, alguns órfãos, no meio dos profetas, já endividada. O que dizia a Torá? Cuide do órfão, da viúva, do estrangeiro. Pô, Deus, nem Eliseu, cara. Será que existe esperança? Nem Eliseu. E então, um dia, você abre o texto bíblico no Evangelho segundo Mateus. E o que está escrito lá é livro da genealogia de Cristo Jesus, filho de Abraão, filho de Davi. E então o que a gente observa é que um descendente de Abraão faz aquilo que até então a sua família não tinha conseguido fazer. E para abençoar todas as famílias da terra, não basta José, porque José é ser humano. E como ser humano, ele diz para Deus: a tua criação é insuficiente. Não basta Moisés, porque Moisés é humano. E como humano, ele diz: o povo que o Senhor me deu para liderar não é suficiente. Não basta Davi, porque Davi, o reino que o Senhor me deu não é suficiente. E não bastam profetas, porque a mensagem que o Senhor me deu também não é suficiente. É necessário então que Deus entre na história e transforme a maldição em bênção, e transforme um mundo corrompido pelo pecado num mundo transformado. E por isso precisa ser Deus fazendo. Por outro lado, esse Deus escolhe conhecer essa corrupção de perto, experimentar
os frutos da corrupção do mundo criado originalmente bom na sua própria carne. E, portanto, é necessário que esse Deus se faça homem. Essencialmente humano, essencialmente Deus. Ao mesmo tempo, entra na história para consertar o mundo de uma vez por todas. E então esse ser humano, que é Deus, é despedaçado pela crueldade humana, assim como o mundo foi despedaçado pela crueldade humana. E você diz: pô, Deus, nem assim. O mundo está sendo corrompido mais uma vez. E Deus diz: dessa vez não. Ao terceiro dia, Deus começa a reconstruir o corpo despedaçado do filho. A ressurreição chega. E eis o primeiro ato de reconstrução de todas as coisas: a reconstrução do corpo do próprio filho. Inicia-se a reconciliação de todas as coisas com o Pai. Reconcilia-se esse mundo na ressurreição. E então ele começa a chamar gente de toda língua, de todo povo, de toda tribo, de toda nação, de todas as famílias da terra, para serem cada uma dessas pessoas também reconciliadas, para participarem da ressurreição. E a mente dessas pessoas começa a ser reconstruída. Aquela mente que também estava corrompida pela maldade. Os maus pensamentos que Paulo fala começam a ser reciclados como o lixo que a gente separou e é levado para uma usina de reciclagem e de repente se transforma em algo novo. A sua mente, a minha mente começa a desejar aquilo que é bom. E começa a dizer: é suficiente. Que boa notícia. E então, essa mente restaurada, essa mente pacificada, começa a produzir boas ações. Começa a fazer o que é bom. E ao produzir aquilo que é bom, meu irmão, você quer uma ilustração disso? Olhe para o Rio Grande do Sul. As chuvas vieram, a inundação aconteceu. Quem chegou lá primeiro? Foi gente com mente restaurada. Foi a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o bem acontecendo, restaurando vida de famílias. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de mentes restauradas e ações de gente reconciliada com o próprio Deus, que diz assim: a única coisa insuficiente é um mundo corrompido pelo pecado. Vamos reconstruir. Vamos reconstruir. Vamos reconstruir vida de gente destruída. Vamos reconstruir família desestruturada. Vamos reconstruir relação de filho com pai, de pai com filho. Vamos trazer perdão onde existe ressentimento. Vamos trazer saúde onde existe autodegradação. Tudo começa com Deus consertando o corpo do próprio filho. Reconstruindo a sua mente, reconstruindo as suas ações. Diante disso, meu irmão, pecado já não é mais uma regrinha de um Deus mesquinho lá no céu, que está fiscalizando cada passo que você dá,
para saber se você foi um bom menino. Existem dois tipos de Deus que a boa mensagem destrói. O primeiro tipo de Deus é o Papai Noel. Veja, coitado do homem Nicolau, que foi um bom homem de Deus, que originou a lenda do Papai Noel. Nicolau cuidava de crianças, órfãs, estava fazendo o que era certo. Mas o Papai Noel, ele vê se você foi um bom menino e te dá um presente. Esse Deus precisa ser destruído pela boa notícia. O segundo tipo de Deus que a boa notícia destrói é o velho do saco. O velho do saco é aquele que vê todo dia se você está fazendo uma má ação. E ele passa na porta de casa buscando por crianças incautas, porque se ela não é uma criança boazinha, ele leva embora. Deus não é o velho do saco, olhando cada uma das suas más ações num microscópio. Deus é um Deus amoroso que fica indignado com ações e maus pensamentos que destroem o mundo que Ele criou. Mas diante disso, Ele provê uma restauração. Esse é o Deus que ressuscita dos mortos e que sepulta o Papai Noel da teologia da prosperidade, o velho do saco das religiões legalistas que dizem que você só vai chegar a Deus se você for salvo pelas suas obras. As suas boas obras não são um fardo pesado de carregar para você alcançar a sua salvação. As suas boas obras são a graça de Deus na vida de gente que experimenta um mundo corrompido pelo pecado. E portanto, obras são graça. Graça é um favor imerecido quando nós praticamos o bem para quem não merece. Isso é obra de Deus. E portanto, obra é graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e não pelas obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém tenha o mérito disso é do próprio Deus. Mas a fé, que não vê a graça tomar forma concreta no dia a dia, que não vê as obras acontecerem, é morta. Obras são graça de Deus na vida de gente carente por restauração. E então essa restauração, a gente experimenta um pedaço dela hoje. Experimentaremos no final. Quando tivermos novos corpos, a nossa mente foi restaurada, as nossas ações estão sendo restauradas, a gente aguarda novos corpos. Quando morarmos numa nova cidade, a Nova Jerusalém. Quando o céu e a terra forem novos também, um novo céu e uma nova terra. Tudo isso no futuro. No futuro um novo céu, no futuro uma nova terra, no futuro uma nova Jerusalém, no futuro novos corpos. Nova criatura você já é. Aqui e agora, no presente. E portanto a boa notícia é que o futuro está invadindo o presente, trazendo a você salvação dos seus pecados, vida eterna e graça por meio dos seus braços que praticam as boas obras do Pai. Eis a boa notícia. Eis a história contada de cabo a rabo, de Gênesis a Apocalipse, explicando para você o porquê. O sangue do Cordeiro foi derramado na cruz, para que Deus reconciliasse consigo todas as coisas no céu e na terra. A tua salvação individual é super importante, mas é só um pedacinho dessa história extraordinária que Deus conta por meio desse livro e que invade a sua vida, transformando a sua mente, ressuscitando o seu coração, fazendo um coração de pedra, um coração de carne e batendo mais uma vez em direção ao próximo, dizendo: aí onde tem morte, pode haver vida. A minha oração por você nessa manhã é que você, parte desse movimento Basileia,
se movimente em direção a uma cidade de São Paulo restaurada. Porque Deus restaura consigo todas as coisas, até mesmo uma cidade como essa. Nova Jerusalém não é um jardim, é uma cidade. Que Deus te abençoe.